Então vamos lá, vamos para nossa live de hoje. Pegou o caderno, pegou caneta, porque a gente vai ter um passo a passo aqui dessa palpação. Então o primeiro ponto dessa live de hoje, eu quero trazer um assunto que sempre é discutido entre as minhas alunas e surge muito aqui no Instagram também, que é qual luva escolher para a palpação. E eu sempre indico que não seja de látex, porque muita gente tem alergia ao látex e nem sabe que tem alergia. Então você vai utilizar a luva ali com a paciente, às vezes ela vai ter uma reação, né, uma coceira, vai desenvolver ali uma alergia externa, porque ela não sabia que tinha, você utilizou aquele produto que é super alergênico, então eu sempre uso ou de vinil ou a nitrílica. Elas são mais fininhas e elas dão melhor percepção para o nosso toque. Então, tanto externo, toque externo, quanto o toque interno, ele é melhor. A gente tem melhor percepção, melhor sensação ali do que a gente está tocando. Tá? Então, se eu fosse indicar para vocês hoje, luva de vinil ou a nitrílica. Tá? Elas são um pouquinho mais caras, mas vale a pena porque a gente evita alergia e melhora também a nossa percepção do toque nesse canal vaginal ou na parte externa, na região da vulva. E outra coisa fundamental antes da luva é o cuidado com as nossas unhas. Por que eu tô falando isso? Porque qualquer pontinha de unha ali maior que vá tocar naquele canal vaginal pode causar um desconforto para nossa paciente. Então, o fisioterapeuta sempre de unha bem curtinha, bem cerrada, para que não provoque também desconforto na tua paciente. Tá? Então, nada de unha grande, unha pontuda, porque isso vai causar incômodo para ela, principalmente no toque vaginal. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre terapia manual em assoalho pélvico. Não existe terapia manual com unha grande, tá? Então, já preparem aí a unha para que vocês consigam também aplicar tudo que eu vou passar para vocês nessas duas lives dessa semana. Outra dúvida muito frequente da palpação. Precisa usar lubrificante? Sim. Porém, como a gente vai analisar também como está a lubrificação da minha paciente, eu preciso tomar cuidado para não colocar muito lubrificante. Então eu coloco o necessário para fazer o toque, para não gerar um incômodo, mas também necessário para que eu consiga avaliar aquela lubrificação da minha paciente. Então eu vou fazer o toque, vou lubrificar o meu dedo, mas aquela lubrificação não pode me impedir de sentir também a lubrificação que eu quero analisar ali da minha paciente. Porque se eu encho o meu dedo de lubrificante, vai acabar que vai confundir muito ali a minha avaliação, certo? Dúvidas até agora? Qual lubrificante utilizar? Essa é outra dúvida muito frequente na prática clínica. Eu utilizo gel à base de água, gel de ultrassom. A gente compra de 1 kg, ele tem um custo-benefício muito bom e a chance de uma alergia ali ela é muito pequena, porque é um gel à base de água, ele não tem quase componente químico nenhum. Então, para as pacientes que não tem um ressecamento tão grande desse canal, que não tem uma candidíase de repetição, onde a vulva ou o canal não são muito sensíveis, eu vou utilizar o gel à base de água. Para essas pacientes que têm esse desconforto, esse ressecamento intenso, paciente de pós-radioterapia, ou a paciente que passou pela quimio e teve um ressecamento muito grande desse canal, ou a própria paciente que você atende que está na menopausa, que também tem esse ressecamento, daí eu utilizo um lubrificante hidratante,
que se chama Dermosex, tá? Vocês vão conseguir colocar ali no Google Dermosex, vocês conseguem encontrar esse lubrificante. Indico também para a paciente utilizar em casa, caso ela tenha essas queixas que eu mencionei agora para vocês. Então, paciente com ressecamento provocado ou por alguma questão hormonal, pela menopausa ou por uma questão da quimioterapia, da radioterapia, candidíase de repetição ou alguma alteração ali, uma vulva ou um canal vaginal muito irritado, tá? Então, nesses casos, daí eu modifico um pouquinho a lubrificação. Outra pergunta frequente: quando fazer o toque uni ou bidigital? E a resposta é: vai depender de cada paciente. Eu não sei hoje te dizer se eu tenho que avaliar sempre uni ou sempre bi. Por quê? O que vai mostrar pra gente? Vai mostrar primeiro a queixa da minha paciente. Então, se é uma paciente que já te relata ali na anamnese que ela tem dor na relação, que ela tem dor num exame ginecológico, num toque, isso já liga um sinal de alerta pra gente que talvez eu não tenha que fazer aquele toque bidigital. Mas tem outra coisa que pode mostrar pra gente também, que é quando eu tô fazendo o toque na região externa, então na vulva, estou tocando ali na região e eu percebo que é uma região extremamente tensa, que eu verifico que existe uma hipertonia ali da região e que muitas pacientes já relatam dor só do toque externo. Eu vou fazer um toque bidigital? Não, eu vou começar unidigital, verifica como que essa paciente, relata ali se tem desconforto, se não. Eu vou perceber também, através desse toque, se eu tenho uma elasticidade boa daquele canal que comporte os dois dedos, porque senão, se eu forçar aquele toque bidigital, eu vou gerar mais desconforto e eu vou gerar mais tensão, tá? Então, não dá para forçar naquele momento, porque eu preciso de relaxamento da minha paciente. Grazi, o toque bidigital. Então, unidigital, apenas um dedo. O toque bidigital, então 2 dedos, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo muito, que eu faço dessa maneira e te oriento, principalmente quando você está começando, para fazer. Porque é uma técnica que te traz segurança também na forma como a gente vai fazer esse toque. Eu sempre faço assim, até para ir avaliando já a possibilidade de fazer ou toque uni ou bidigital. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer? A gente vai iniciar com um dedo no canal. Então, colocamos um dedo. Se eu verifico que tem a possibilidade de eu fazer o toque bidigital, o que eu vou fazer? Vou mostrar de lado aqui para vocês, tá? Tô de lado, eu vou tirar um pouco o meu dedo e eu vou, posicionar um dedo sobre o outro e eu vou colocar no canal e vou abrindo os dois. Vou de novo, Estava com um, então unidigital. Vou tirar um pouco esse dedo, coloco o outro por cima e vou colocando internamente. É uma forma de a gente ir abrindo espaço naquele canal, a paciente ir se acostumando. E uma coisa muito importante é, sempre avisem tudo que for fazer com a paciente. Então, estou com um toque uni, agora eu vou tirar um pouco o meu dedo para colocar o segundo dedo, porque eu verifiquei que eu posso colocar, que você não vai sentir desconforto, e eu vou fazer esse toque com os 2 dedos para avaliar e também para verificar se existe a possibilidade de um alongamento maior, tá? Então, a gente sempre vai explicar para nossa paciente o porquê de cada técnica. Tudo certo até agora? Alguma dúvida?
Vamos lá então. A nossa avaliação de assoalho pélvico, ela é uma junção tanto da inspeção, então da nossa observação, principalmente ali na parte externa, quanto também da palpação. E nessa live eu quero focar bem na palpação, em pontos fundamentais da palpação. Primeiro, externo. Então, o que a gente vai palpar na parte externa? Eu não estou aqui com a vulva e com a pelve, porque se a gente mostra aqui a vulva, às vezes o Instagram ele vai bloquear o meu vídeo. Então, eu vou mostrar aqui na minha mão para vocês e qualquer dúvida a gente vai retornando aqui a explicação, tá? Natane, a live vai ficar salva assim, tá? Vai ficar salva até amanhã à noite aqui no Instagram e depois lá no meu canal do YouTube e na página do Facebook. Vamos lá. Então, parte externa. O que a gente vai palpar? Eu palpo desde o monte pubiano, então a gente vai palpando desde o monte pubiano e palpando não é só aproximar a tua mão, não, eu preciso apertar para perceber como está a musculatura ali, como está a parte articular, se existe algum ponto de tensão, porque se eu só pressiono o meu dedo aqui, eu vou sentir pele. Eu não quero só sentir pele, eu quero sentir de forma mais profunda. Então aqui mostrando para vocês, ó, eu vou aprofundar o meu dedo, então eu vou palpar, tá? Então explica para paciente que você vai pressionar um pouquinho mais para perceber o que está abaixo. Eu não quero perceber só o que está por cima, na superfície dessa região. Então eu começo do monte pubiano até a região próxima ao ânus e também próximo à região dos adutores. Desculpa. Então vamos lá. A gente veio lá do monte pubiano, passamos até a região perianal e vamos pertinho ali também dos adutores. Toda essa região a gente tem musculatura superficial. Então, nessa região, a gente vai verificar pontos de tensão, pontos de dor, como que está essa musculatura, né? Como que ela reage ao meu toque? E sempre palpando e olhando para o rosto da minha paciente. Por quê? Se eu estiver olhando para a região e não prestar atenção em como a minha paciente reage, muitas vezes a paciente não vai falar, ai, tá doendo. Às vezes eu vou observar na expressão facial dela que a expressão mudou. E essa expressão modificada vai me trazer ali, opa, talvez a minha pressão esteja aumentada ou aquele ponto ali está mais tensionado, eu preciso dar uma atenção maior. Então, sempre palpando e observando a paciente. Então, a gente veio lá da região do monte pubiano, passamos em região perianal, palpando desde a região dos lábios até a região próxima aos adutores. Então, em toda essa região, a gente tem musculatura superficial. A gente vai palpar em busca ali de pontos de tensão, pontos de dor, avaliando como está o tônus daquela musculatura. Eu já vou falar para vocês sobre a avaliação do tônus. E a gente também vai palpar a região do centro tendíneo. O que é essa região do centro tendíneo? Região entre a entrada do canal vaginal e o ânus. Então, bem a região do períneo, onde a gente vai também fazer a avaliação do tônus. Já vou mostrar para vocês como diferenciar um tônus normotônico, hipertônico ou hipotônico de uma forma bem fácil para vocês entenderem aqui na live comigo. Antes de falar sobre essa avaliação do tônus, deixa eu lembrar vocês que o tônus é a resistência passiva desse músculo. Então, é o estado de tensão em repouso desse músculo.
A gente vai avaliar o tônus através dessa palpação que eu vou mostrar para vocês, de toda essa musculatura que eu falei externa, mas também na parte interna e no centro tendíneo. Então a gente vai bem próximo também à região do ânus, para que a gente palpe toda essa região, tá? Para que a gente vá identificando pontos ali de tensão, de dor e avaliando esse tônus. E como que a gente vai diferenciar normotônico, hipotônico ou hipertônico? Então, tem uma regrinha que eu gosto bastante de passar para as minhas pacientes, que eu mostro na minha mão. Então, eu quero que você faça em casa também para você sentir. Primeiro, a mão assim, ó, não muito fechada e nem muito aberta. Então, a mão assim, tá? Fechadinha, sem tensão. Esse pontinho aqui nessa região, ó, entre o polegar e o indicador, essa porçãozinha aqui, a gente vai palpar ela, ó. Palpa ela em casa. Esse é o estado normotônico. A gente tem uma resistência do músculo, mas eu consigo palpar. Agora, fecha a tua mão. Fecha a tua mão e palpa a mesma região. Verifica como ela mudou. Ela está mais dura, mais tensa. Então aqui a gente consegue perceber um estado de hipertonia. E agora, deixa a tua mão bem solta, deixa ela mais aberta. Agora faz a mesma palpação. Olha só como a gente consegue aprofundar o nosso dedo. Isso aqui seria uma hipotonia, tá? Então, ó, mãozinha mais fechada, normotônico, mãozinha bem cerrada, hipertônico, e mão mais aberta é a hipotonia, tá? Então, assim, é uma forma de a gente diferenciar, porque é muito difícil no começo a gente entender o que é normal, o que não é. Principalmente quando a gente não tem prática, tá? Então, a gente precisa dessa prática, precisa avaliar várias regiões, várias vulvas, várias regiões de assoalho pélvico para a gente entender quais as diferenças entre cada uma delas. Mas essa é uma forma muito interessante de a gente até mostrar para a paciente. Eu gosto de explicar para ela o que eu estou avaliando e o que eu estou encontrando. Então eu já mostro ali no consultório para ela entender como deveria ser e o que eu encontrei. Deixa eu só ver aqui que teve uma perguntinha. Mesmo palpando a região do ânus, continua com a mesma luva quando for introduzir o dedo no canal vaginal? Não, a gente já vai falar sobre isso, tá? Toda a região externa a gente vai fazer com uma luva. Mas quando eu for introduzir o dedo no canal vaginal, eu troco a minha luva. Quem é minha aluna do presencial sabe que eu tô trocando a minha luva o tempo inteiro, porque a gente não deve economizar isso, é muito importante a gente ter essa higiene, esse cuidado, né? Então, tocou ali na região externa, essa luva não é a mesma que você vai fazer o toque, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Não economizem isso. E muito importante, parte externa a gente também avalia de luva, tá? Região de vulva, sempre com luva, sempre. Abdômen eu posso não avaliar de luva? Pode, mas a parte de vulva, de região anal, sempre de luva, tá? Vamos lá. Então, a gente agora vai fazer o toque. Então, até agora, a gente estava palpando só a parte externa, identificando ali pontos de tensão, pontos de dor e o tônus. Tudo certo até agora? Porque agora a gente vai fazer o toque no canal. Estão vendo que é um passo a passo mesmo, né? Viemos lá do monte pubiano, fizemos toda essa palpação e agora a gente vai para o toque.
Vamos lá. Então, para fazer o toque, então trocamos a nossa luva, colocamos outra luvinha. E a gente vai começar de forma unidigital, então um dedo, com a primeira falange. Primeira falange, a gente vai tocar a musculatura superficial. Então, entramos, primeira falange. Eu sempre vou palpar a musculatura e as paredes com a polpa do meu dedo e não com a unha, tá? Porque mesmo que a unha esteja bem curtinha, isso pode gerar um desconforto para minha paciente, tá? Então, sempre palpando com a polpa do dedo. Então, fizemos o toque com a primeira falange e a gente vai avaliar a simetria das paredes, verificar se o lado direito é igual ao lado esquerdo, verificar tônus, capacidade de alongamento, de relaxamento, pontos de tensão, pontos de dor, lubrificação e o estado dessa região. Sempre perguntando para a tua paciente: está sentindo algum desconforto? Alguma ardência? Em cada ponto que você palpar, então para baixo em direção à região anal, para os lados, a gente sempre vai analisar todos esses pontos que eu falei para vocês e sempre questionar a paciente de vocês se ela está sentindo algo diferente. No caso de simetria das paredes, a gente sempre vai avaliar o tônus de ambas as paredes e avaliar também se existe uma tensão, se existe dor em cada parede, ardência, para a gente identificar se um lado está mais tenso, mais hipertônico do que o outro, ou se existem mais pontos ali, pontos gatilhos na região, que a gente vai dar mais atenção em um ladinho, dar mais atenção com cuidado ali no momento que a gente vai palpar para não ter uma pressão tão grande e não gerar mais tensão para minha paciente. Lívia, eu já vou falar sobre esse assunto, tá? A gente já vai conversar sobre isso, de posição das pernas para avaliação. Já eu coloquei aqui porque também é uma dúvida muito frequente. Então, a gente foi com a primeira falange. Então, depois dessa parte interna, a gente vai avaliar a musculatura profunda. Até agora, a primeira falange, musculatura superficial. Agora, a gente vai aprofundar o nosso dedo até a segunda falange. Ah, eu já coloco o segundo dedo? Se você perceber que dá para fazer o toque bidigital, ok. Se não, pode continuar com unidigital, porque aqui a gente está fazendo a palpação, tá? Então, depois eu vou até falar do Perfect, mas o Perfect a gente também não precisa fazer bidigital. Já vamos falar sobre isso também. Então, nessa segunda falange, a gente vai fazer a mesma avaliação. Eu avalio simetria dessas paredes, o tônus, capacidade de alongamento, de relaxamento, pontos de tensão, pontos de dor, lubrificação e o estado desse canal vaginal. O que significa estado do canal vaginal? A gente vai perceber ali o alongamento, a gente vai perceber como está aquela parede, como está aquela mucosa, existe um ressecamento daquela região? Então, a gente vai palpando e identificando, tá? Esses são pontos muito importantes para a gente fazer nessa palpação, tá? Alguma dúvida aqui? Além de toda essa listinha que eu passei para vocês, a gente também tem o Perfect, tá? O Perfect, eu já fiz uma live só sobre o passo a passo do Perfect. Então, se você não viu ainda, você pode assistir essa live lá no meu YouTube, ela está disponível lá. Depois vai lá, confere, porque é uma live fundamental para você também fazer essa avaliação de forma adequada, certo? Então, depois você vai assistir essa live também. Então, além de realizar o Perfect, a gente fez toda essa palpação. Então, pensando aí em identificar
esses pontos aí de maior rigidez muscular, de menor capacidade de alongamento, de tensão, todos esses pontos aí miofaciais também, que são fundamentais de a gente ter essa percepção, de a gente ter essa análise, porque hoje se fala muito dessa tensão miofacial e o impacto que isso vai gerar para as disfunções pélvicas. Na quinta-feira, quando eu falar de terapia manual, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Hoje já tem vários artigos mostrando a importância dessa técnica. Então, fica comigo até quinta-feira, porque quinta-feira a gente vai falar sobre esse assunto fundamental também. E como eu falei, o Perfect, ele não é obrigatório fazer de forma bidigital. Por quê? Porque a gente nem sempre vai conseguir fazer o toque bidigital. Daí eu não vou avaliar o Perfect com a minha paciente, não vou avaliar força, não vou avaliar função. Vou sim, daí eu vou fazer de forma unidigital e não tem problema nenhum. A gente vai fazer esse toque, vai fazer essa avaliação. Depois, quando eu conseguir fazer de forma bidigital, a gente repete a avaliação. A Lívia perguntou, em grávida pode realizar também? Em grávida é a mesma avaliação. A gente vai fazer toda essa inspeção, toda essa palpação para que a gente identifique também essas tensões que podem gerar repercussão ali para o relaxamento, para também toda essa sobrecarga que essa região vai ter ao longo dessa gestação, toda a funcionalidade comprometida dessa região. Então a gente precisa sim fazer toda essa avaliação. Até porque eu só consigo determinar um treinamento para essa musculatura depois que eu fiz essa avaliação, né? Senão fica um treinamento não individualizado, né? Fica aquele tratamento que eu acho que está tudo certo e não está. Que bom, fico bem feliz com isso. Muito bom ter você aqui hoje, aprendendo. Então vamos lá, ó. A gente viu que devemos fazer a palpação externa, avaliação do tônus, cuidado com luva, cuidado com unha, cuidado também com a palpação uni ou bidigital. Todos esses pontos a gente vai cuidar, tá? Tudo isso é um cuidado fundamental que a gente tem que ter. E a Lívia tinha perguntado sobre a posição ideal, né? Qual a posição ideal para avaliar a tua paciente? Pensando em canal vaginal, tá? A gente vai focar bem no canal vaginal aqui. Primeiro, com gestante, a gente vai avaliar sempre com inclinação de tronco, né? Então, usar uma cunha ali é fundamental. Eu já falei sobre isso nos posts aqui do Instagram. Então, se você não viu ainda, rola lá o meu feed para dar uma conferida, porque tem posts sobre a cunha, sobre a maca, sobre posicionamento. Então, isso também são pontos fundamentais de a gente entender para aplicar no consultório. Então, a paciente gestante, então com inclinação, a puérpera não precisa, mas eu uso um rolo, tá? Um rolinho para apoiar as pernas da minha paciente. Não pode ser um rolo que a paciente vá colocar membro inferior e o rolo faz isso aqui. Não, não pode. Ele tem que ter uma resistência para que ela apoie e para que ela consiga manter aquele posicionamento. Então eu vou trabalhar com um pouco de flexão de quadril e flexão de joelho, as pernas bem apoiadas, para que eu não precise ficar segurando nem a minha paciente, ou não apoiada ali numa parede, porque isso vai causar fadiga e vai causar tensão na minha paciente, tá? Então eu não quero isso. Eu sempre posiciono o membro inferior ali com o rolinho. Assim que for para a parte interna, já coloca um pouco de gel na ponta do dedo? Sim, isso mesmo. Então, na parte externa eu não preciso avaliar com o gel, mas na parte interna eu coloco um pouquinho de gel. Posso até entrar e passando um dedo no outro e depois
a gente vai fazer o toque. Se está sentada na frente da paciente, o rolo não atrapalha a visão na avaliação? O rolo ele não é tão grande assim, tá? Não atrapalha porque daí tu consegue baixar a tua maca e a paciente consegue ficar deitada e mesmo assim você consegue avaliar. Mas uma dica que eu te dou é avaliar de lado, porque tem muitas pacientes que ficam constrangidas da avaliação com você na frente. Tá? Então, eu prefiro sentar do lado, eu tenho um mocho, então sento do ladinho, a minha maca é bem baixinha e daí eu avalio de lado. Assim o rolo não me atrapalha nessa avaliação, tá? Foi a forma como eu mantive uma postura melhor ali no consultório, porque a gente também tem que cuidar da nossa postura, somos fisioterapeutas, e uma postura melhor para a minha paciente. Então ela consegue relaxar melhor e eu consigo avaliar ela numa postura que ela relaxe melhor, tá? Então, a postura ali, a gente viu segurando ali com os membros inferiores com o rolo, tá? Essa é uma postura que eu uso muito no consultório. A gestante com inclinação de tronco e a puérpera não precisa. A Lívia, acha que as macas com perneiras ajudam? Não, Lívia. Geralmente, quando a gente vai no ginecologista, a gente fica mais tensa ainda com aquela postura. E se a gente pensar na biomecânica pélvica, a postura com o membro inferior ali abduzido, né, com o membro inferior com os pezinhos ali apoiados, ela vai gerar um fechamento desse canal vaginal, né? Então, fechamento dessa pelve. Então, a gente precisa pensar também nisso. Com o rolinho, ela não precisa ficar com o membro inferior abduzido, ela pode ficar bem relaxada, com só a distância entre uma perna e outra para te passar com o teu braço, tá? Para ela ficar bem relaxada mesmo. Então, essa é uma postura que eu uso muito e eu não gosto das macas com perneiras. Eu acho que gera mais tensão para a paciente, principalmente para aquelas que já têm dor durante o exame ginecológico. Então, traz na memória isso também, o que não é legal, tá? Mas cada físio vai achar a melhor forma para avaliar a sua paciente. Eu tô trazendo para vocês a visão biomecânica e a visão anatômica também, tá? Então, a minha paciente fica ali apoiadinha com o rolo sem nenhuma tensão. Tá? A gente vê muito difícil segurando a perna, ou a própria paciente segurando a perna, ou a paciente com as pernas em borboletinha, né? Uma planta do pé apoiada na outra. Só que tudo isso pode gerar tensão, tudo isso pode gerar dor em região de quadril, né? Piorar ali um quadro de dificuldade nesse alongamento, dificuldade numa elasticidade desse canal. Então, a gente tem que cuidar bastante dessas posturas que a gente vai usar no consultório.